este teu servo. Oh Pai glorioso, em nome de Jesus, usa teu servo, usa teu filho, meu Pai, nesta casa, meu Pai. Fala, meu Pai, através da sua boca, através da sua voz, oh Pai. Meu Pai, usa-o neste momento, meu Pai. Senhor, com a tua palavra poderosa a ser ministrada em nossos corações, sejamos sarados, sejamos renovados, sejamos restaurados com a tua palavra, Senhor, guiados, meu Pai, por ela, pelo caminho eterno, Pai, em nome de Jesus, Pai, que esta palavra, meu Pai, ela produza mais fé ao coração de cada crente, em o nome de Jesus, amém. Diga amém. A paz do Senhor, irmãos. Pode tomar o teu assento algum instante? É bom estar nessa casa. É bom estar aqui. Palavras não saberia expressar tamanha felicidade de estar aqui com os irmãos. Eu me alegro quando eu tenho a incumbência de trazer a palavra de Deus. Eu sei que trazer a palavra de Deus exige de quem o traz responsabilidade, um senso. Toda vez que eu subo aqui, eu já disse para você que eu tremo, mas eu procuro me empenhar, me dedicar, porque lidou com vidas, e sei que aquilo que é trazido, eu tenho certeza que na noite de hoje, Deus tem para nós uma boa palavra. Quantos acreditam que Deus tem para nós uma boa palavra? Eu acredito que Deus tem uma boa palavra para nós. Eu estava meditando sobre um assunto, sobre um texto, e eu já vinha meditando há alguns dias. E quando eu comecei a meditar nesse texto, comecei a analisar o texto, me veio à minha mente uma frase de criança, uma brincadeira de criança. Talvez você se lembre, e eu quero fazer um acordo com você. Eu vou dizer essa frase, e se porventura você conhecer, se porventura você lembrar, termine a frase para mim, irmãos. Combinado? Se você lembrar, termine a frase. E a música ou a brincadeira de criança era: escravos de Jó jogavam caxandó, tira, põe e deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem. Você conhece, né, irmão? É sinal que a memória está boa. E na noite de hoje, se Deus permitir, faremos uso da memória. E a sua memória está afiada, a sua memória está boa, porque você lembrou de uma coisa que veio lá de trás, irmão. Eu cantava na escolinha e faz um tempinho. Na noite de hoje, irmãos, eu gostaria de falar sobre a escravatura. E quando se fala em escravatura, para nós gera repúdio, aflora em nós um sentimento ruim. Porque falar sobre a escravatura, logo pensamos em racismo, exploração. Mas quando se fala em escravatura no período bíblico, o contexto é diferente, o cenário é diferente. Para nós, quando nós pensamos em escravatura, logo pensamos no contemporâneo, no novo, no recente. Então aflora em nós um sentimento ruim, de repúdio, porque muitas vezes associamos a escravatura, a exploração e racismo. Mas a grande verdade é que no tempo bíblico, o conceito não era bem este. Eu gostaria de falar exatamente sobre isso, sobre a escravatura do tempo bíblico. A gente olha para a Bíblia Sagrada e vê que Deus dá lei ao seu povo. Leis essas que são leis classificadas como morais,
cerimoniais, civis e sociais. E na noite de hoje eu gostaria de compartilhar um texto com você, irmãos. Se porte de pé, abra a tua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 21, do verso 1 ao verso 6, irmãos. Amém? Que diz assim, irmãos: são estes os estatutos que lhe proporás. Se comprarem um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou sozinho, sozinho sairá. Mas se era homem casado, com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos delas serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Se porém esse escravo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e os meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará perante os juízes, e fará chegar à porta ou ao batente, e o seu senhor lhe furará a orelha como uma sovela. Então ele o servirá para sempre. Glória a Deus. Você pode dar um glória por causa dessa palavra, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Pode tomar o teu assento, irmãos. Falar sobre a escravidão muitas vezes gera em nós repúdio. Mas a escravatura no tempo de Jesus ou no tempo bíblico é diferente do contexto que vivemos outrora em séculos recentes. Quando eu olho para essas leis, eu simplesmente agora vou dar o meu parecer. As leis se dividem em 4: morais, cerimoniais, civis e sociais. E aqui o meu parecer na lei, nesse trecho que nós lemos, não é que Deus aprova, nada disso. Era algo do cotidiano, era algo do dia a dia. E é importante salientar aos irmãos que a partir do momento que o pecado entra no mundo, o homem está sujeito a viver N situações. E na ocasião, a prática era uma prática comum, costumeira. E quando eu olho para essas leis, simplesmente vou dar o meu parecer. Primeiro, Deus escreve as leis porque tem que ter ordem. Deus é ordeiro. Deus é Deus de regras, princípios. Deus não foge da regra. Quem foge da regra é o homem. Falando de um modo jovial, o homem é bagunçado. Deus não, irmãos. É tintim por tintim. Ele obedece. E a Bíblia diz que Ele vela pela tua palavra de fato. Primeiro parecer que eu dou do texto é que precisa ter ordem, precisa ter regras, precisa ter um modelo a ser seguido. E nada mais correto de seguir o modelo, aquilo que Deus escolheu. Segundo, essa lei também, ela traz obrigações e deveres, tanto para um, tanto para o outro, tanto para o servo, tanto para o Senhor. Falando sobre servo, muitas vezes nós ouvimos a expressão: Senhor, eis aí o teu servo, fala conosco. É ou não é? Essa aí é uma expressão nova. A palavra servo é uma palavra nova. O correto, ou o mais próximo do correto, é escravo. Servo simplesmente é sinônimo de escravo. Servo é uma palavra branda, é uma palavra mais doce,
Então muitas vezes nós temos como hábito ou costume chamar servo. Não é que esteja errado, está corretíssimo. Mas a palavra correta, mais próximo do correto, é escravo. Porque estamos lendo o texto aqui sobre a escravatura, escravidão. Escravos. Irmãos, a escravatura no tempo bíblico se dava de algumas maneiras. Entre elas, a escravatura se dava para aquela família que fez uma dívida absurda. Lembra do profeta Eliseu que mudou lá, encheu a vasilha da moça de azeite, de farinha, vai e vende tudo que tem para que os credores não venham e tomam o seu menino como escravo. O escravo se dava, a escravidão se dava de uma dessas formas. A pessoa fazia uma dívida absurda, não tinha como pagar, na ocasião o camarada morreu, deixou a mulher com uma dívida absurda e os credores vieram, não, nós vamos levar o teu filho. A escravatura se dava assim. A escravatura também, no tempo bíblico, ela se dava em guerras de nações. Uma nação, quando saía para guerrear, e quando essa nação perdia a guerra, aqueles que ficavam vivos, simplesmente eram subjugados. Ou seja, daqui para frente você vai ser os nossos escravos. Ah, mas eu não quero ser, então você vai morrer. Era uma das formas de ser também, se tornar escravo. E uma das formas de se tornar escravo, era uma pessoa que olhava para a sua condição, e via que na sua condição, ele não ia a lugar nenhum. Ele não tinha um vintém para cair morto. Não tinha nada. Então ele olhava para aquele cenário e falava, não, sabe de uma coisa? Eu quero me tornar um escravo. Eu quero me tornar um servo de alguém. E aí ele se colocava à venda para que aquela pessoa que adquirisse ele como servo tomasse toda a responsabilidade que outrora ele tinha. E é sobre essa situação que eu quero falar nesta noite. Quando se fala em servo e em Senhor, eu quero que você entenda que eu e você somos servos, escravos. Se somos escravos ou se somos servos, há um Senhor. E a Bíblia fala de dois senhores. Um que é soberano, um que está acima de tudo e de todos. Um que passeia no meio da igreja, um que cura, um que transforma a vida, um que sara, um que dá vida com abundância. Esse é um Senhor. Mas a Bíblia também fala de um outro Senhor. O apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntio que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. Jesus certa feita disse assim, difícil é seguir a Deus e a Mamon. Existem dois senhores. E aí nós precisamos entender. Se tem dois senhores, a nossa vida é regida por um deles. E eu te pergunto, qual é o Senhor que tem regido a tua vida? Qual é o Senhor que tem regido a minha vida? Se a tua vida é conduzida pela palavra, se a tua vida é direcionada pela tua palavra, se a tua vida é vivida como a palavra ensina que tem que ser, então certamente o teu Senhor é Ele, o Senhor soberano, o Senhor supremo, o Deus que está acima de tudo e de todos. Mas se você tem uma vida vivida ao seu bel prazer, o teu Senhor não é Ele. E nós precisamos tomar cuidado. Quem tem sido o Senhor da igreja? Quem tem sido o teu Senhor? Se a sua vida é direcionada, guiada pela tua palavra, então certamente o teu Senhor é Ele. Mas se a nossa vida não anda em conformidade com a palavra, não anda de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos mostra ou nos ensina, certamente o nosso Senhor não é Ele. E nós precisamos tomar cuidado. E precisamos perguntar,
quem é que tem sido o meu Senhor? A quem eu tenho servido? A quem eu tenho agradado? Para quem eu tenho vivido? Para Ele ou para Ele? Só tem dois senhores. Não tem mais, só tem dois. Um soberano e um que não é soberano, que é o Deus desse século. Quem é que você tem servido? Para quem é que você tem vivido? Como é que você tem se portado? É para se pensar, é ou não é? E o interessante, meu irmão, que a compra de um escravo se dava por uma quantia de dinheiro, 30 moedas de prata. Todos nós aqui fomos comprados por um alto preço. E eu não sei se pode filosofar, irmãos, mas eu fico imaginando você, servo do Deus desse século, e o Senhor soberano passando e diz: eu quero comprar Ele. Mas comprar por quê? Você quer comprar Ele por quê? Eu quero comprar Ele. Eu quero comprar Ele. Qual é o preço? É alto. Mas qual é o preço? Vida por vida, você topa? E a Bíblia diz que Deus, sem hesitar, irmãos, comprou, pagou um alto preço, irmãos. A Bíblia diz que Ele deixou glória, poder, majestade, honra, senhorio, realeza, veio nessa terra, nascido de mulher, num corpo de pecado, não peca, passa o que passa, é levado a um lugar chamado Gólgota. Ali os camaradas simplesmente machucam Ele, ferem Ele, e a Bíblia diz que esse preço foi entrega dele. Ele diz: olha, está consumado, eu vou pagar o preço. O preço é alto, foi caro, não foi valor monetário, valor incalculável, valor imensurável. A Bíblia diz que Ele pagou o preço de sangue, foi levado como ovelha muda ao matadouro. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele precisava comprar, Ele precisava resgatar, e Ele fez questão, irmão, de pagar um alto preço. Talvez ninguém dá nada para você, como talvez não dá nada para mim. Pouco importa, irmão. O importante é que Ele deu a vida dele. Ele morreu a minha morte, para que eu vivesse a vida dele. Ele pagou um alto preço, irmão. Preço de sangue. Não foi 30 moedas de prata. E o interessante, irmãos, que dentro desse contexto, dentro do cenário da escravatura no tempo bíblico, o camarada que quisesse ser vendido para ter como arrimo o seu senhor, ele se colocava como objeto e dizia: eu vou ser escolhido para viver na casa de um senhor aí que tenha muitas posses. E quando ele se colocava no mercado, aquele senhor, ele vinha simplesmente não sozinho, ele vinha acompanhado com uma junta médica da época. E ali ele fazia toda uma análise clínica, olhava cabelo, olhava os dentes, a dentição, olhava a pele, para ver se não tinha ferida, machucado, porque era considerado lepra, olhava unhas. E se porventura ele encontrasse algum problema, ele diz: não, esse eu não quero, esse vai me gerar problema, esse vai me gerar dor de cabeça, ele não vai conseguir desempenhar a função que eu tenho para ele.
Só que aplicando no modo espiritual, irmãos. Quantos aqui, meu irmão, Deus não comprou machucado, Deus não comprou ferido, Deus não comprou flagelado, Deus não comprou angustiado, Ele não fez um crivo nenhum, simplesmente eu vou pagar o preço, mas ele está com problema, ele é deficiente, ele não pode andar, ele não pode falar, não tem problema, eu vou pagar o preço por ele. E foi isso que o Senhor fez. Ninguém compra uma mercadoria com problema. Você não compra um objeto com defeito. Você vai comprar um carro. Você olha um carro lá, de fato muito bom. Mas aí eu vou usar a pessoa do nosso irmão Joaquim. Eu vou chamar o irmão Joaquim para olhar lá o motor. E ele vai comigo. Eu gostei do carro, gostei da lata, gostei da cor. Eu vou levar ele lá. Ele é perito no assunto. E eu vou ligar o carro e acelerar. Se ele falar para mim, Rodrigo, é furada, não compra porque esse motor daqui a 2 meses, 3 meses, você vai ter que gastar. Eu certamente não levo o carro. Eu não compro aquele carro. Você moça, você mãe, você mulher, tem o teu salário aí que é difícil ganhar, não é? Trabalha duro. Imagine você catar o seu dinheiro e diz, eu vou comprar uma bolsa, eu vou comprar um sapato. Chegando na loja, há um pequeno defeito. Você não leva, irmãos. Ninguém compra. Está com defeito. Vai ficar lá, vai ter que ser devolvido para o fabricante, vão ter que consertar, vão ter que reparar. Só que quando nós olhamos para o cenário espiritual, meu irmão, quantos aidéticos Deus não comprou? Quantos cancerígenos Deus não comprou? Quantos deficientes Deus não comprou? Quantos aleijados Deus não comprou? Mas está com defeito, não serve para nada, não presta. Não tem problema. Eu vou pagar um alto preço. Eu não vou fazer crivo nenhum. Pouco me importa as deficiências dele. Pouco me importa os problemas dele. Pouco me importa a situação dele. Eu posso mudar a situação dele. E o preço dele é alto e eu vou pagar. Não precisa dar desconto. É vida por vida, eu pago. E ele pagou, irmãos. E no crivo, ele não olhou as suas mazelas. Ele não olhou os seus defeitos. Ele não olhou as suas falhas. Nada disso. Ele pagou, irmãos. Comprou. Alto preço, preço de sangue. Talvez muitos diziam, não compra não. Só vai dar dor de cabeça. Vai fazer tudo errado. Vai manchar o teu nome. Não compra não. Mas Deus não olha como eu e você olha, irmãos. Ele diz, eu vou comprar. Pouco me importa as mazelas. Pouco me importa os defeitos. Pouco me importa as falhas. Pouco me importa a deficiência dele. Não tem problema. Eu pago. E é assim que Deus faz. Na ocasião, se o escravo se encontrasse com algum problema, com uma deficiência, onde o médico dizia, não, esse não dá para trabalhar, esse não tem força, esse não é habilidoso, não compra ele, certamente ele não era comprado, ele era esquecido, como um objeto numa prateleira, sem valor nenhum. Mas Deus não age assim, irmãos. Deus é diferente, irmãos. O amor de Deus é imensurável. A Bíblia diz em João que Ele amou e deu o seu único filho, unigênito do Pai, em prol da minha vida, que até então não valia nada, em prol da tua vida, cheio de deficiência, cheio de problemas. Ele diz, não tem problema, eu pago o preço, entrego o meu filho, por amor a eles, irmãos.
Você consegue entender, meu irmão, o amor desse Deus, desse Senhor que é soberano, que é supremo, que está acima de tudo e de todos. É o que governa a nossa vida, é o que dá respaldo para a nossa vida, é que esclarece a nossa vivência sobre a face da terra. Porque se não fosse Ele, iríamos perambular, ia ficar no mesmo lugar. Mas quando nós olhamos para Ele, nós olhamos para o alvo, nós olhamos para o foco, e das coisas que ficam para trás eu deixo e vou caminhando para Canaã celestial, para a vida eterna, porque eu fui comprado por um alto preço. Você foi comprado por um alto preço, você foi resgatado por um alto preço. Não é valor monetário, não, é além disso, muito além, muito superior a isso, infinito, impossível de calcular, vida por vida. E Ele morreu a minha morte, Ele morreu a tua morte, para que eu e você vivêssemos a vida nele, irmãos. É glorioso saber isso, não é? Porque muitas vezes parece que nós esquecemos, meu irmão. Eu sei que você já ouviu palavras como essa, mas é sempre bom refletir, pensar e trazer à memória aquilo que de fato nos dá a esperança. É ou não é? São palavras e palavras de vida eterna. Deus pagou um alto preço pela minha vida e pela tua vida. E é por isso que é motivo de nos alegrarmos, é motivo de nos regozijarmos. Lutas vêm, dificuldades vêm, provas vêm, é claro que vem. Caminhamos sobre a face da terra, trilhamos nessa terra, mas o que nos alegra é o que nos conforta, é saber que moraremos com o Senhor, porque Ele pagou um alto preço. E muitas vezes nós usamos de comiseração, né? É o termo que muitas pessoas falam: tadinho de mim, coitadinho de mim. Realmente você era um coitado, deficiente em muitas coisas, mas Deus pagou o preço, e hoje nele a igreja é mais do que vitoriosa, mais do que vencedora. Em Cristo Jesus, é o que nos ensina a tua palavra. E o texto, meu irmão, a história diz que aqueles escravos serviam aos seus senhores durante 6 anos. 6 anos, meu irmão, é muita água debaixo da ponte, é ou não é? É muito tempo, é muita coisa que ocorre. Na escravidão daquele período, na escravatura daquele período, havia favores e obrigações de ambas as partes. O escravo trabalhava, mas em contrapartida o Senhor provia a ele a alimentação, a assistência médica. Para você ter uma ideia, ele podia até namorar, casar, ter filhos. Ele podia. O texto diz que se ele viesse sozinho, ele ia embora sozinho. Se ele casasse lá e tivesse filhos, e ele quisesse ir embora depois, ele ia. A família ficava. Mas tudo dá a entender que ele tinha uma liberdade total. Assim é eu e você na casa do Pai. Assim é eu e você diante do Senhor Supremo. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, há liberdade. É ou não é? Você tem liberdade para falar com teu Pai. Você tem liberdade para falar com o teu Senhor. Hoje você não precisa simplesmente atrás de um sacerdote, de um apóstolo, ou de um bispo, ou de um cardeal, ou de um papado, não. Você simplesmente pode dobrar o teu joelho, e quando o coração se curva para Deus, automaticamente o Espírito Santo de Deus vem e nos abraça, e diz: pode falar, porque eu te ouço. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? O que é que você precisa? É claro que ambos tinham obrigações lá. A igreja também tem obrigações hoje.
A Bíblia é recheada delas. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala assim, ó: bem-aventurados sois vós que não sentam numa roda dos escarnecedores. Não é. É a ordem de Deus. Mas como nós somos escravos e sabemos da nossa postura, e sabemos da nossa obrigação para com Deus, fala: não, tudo bem, Deus. O meu prazer é meditar na tua lei de dia e de noite. É ou não é? É assim, irmãos, que funciona. A Bíblia dá amparo para nós. A Bíblia é recheada disso. A Bíblia diz assim, que quando nós fazemos dele o nosso pastor, e quando você faz dele de fato o teu pastor, nada, absolutamente nada, não vai faltar. Entende? 6 anos se passaram. Muita água rolou debaixo da ponte. Muita coisa aconteceu. Laços foram firmados. Passados-se os 6 anos, aquele escravo poderia dizer para o meu senhor, para o seu senhor: eu estou indo embora. Já deu o que tinha que dar. Acabou o meu tempo. E eu quero que você entenda, meu irmão, que todos os dias se cumpre os 6 anos na nossa vida. Você tem a liberdade hoje para ir embora, para ser dono do teu nariz. Porque a Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência. Se você não vier no culto e resolver e tomar como postura: eu não quero mais cultuar o Senhor, ninguém vai lá te buscar e colocar em você uma camisa de força e falar: não, você tem que vir, ou com uma escolta policial. Isso não existe. Você é livre para ser dono do teu nariz. Só que o interessante, meu irmão, que dentro daquela situação também tinham escravos que diziam: não, eu vou ficar com o meu Senhor. E a minha postura hoje é: eu vou ficar. E a sua postura tem que ser essa. Mas você é livre. Porque Deus não quer de ninguém nada obrigado. Não é obrigação. Foi falado aqui, é voluntariedade. É se desprender. É se dar. É se entregar. Entende, irmãos? Alguns iam embora porque queriam, porque acharam que o seu tempo acabou, porque queriam ser dono do teu nariz. Mas em contrapartida tinha aqueles que decidiram: eu quero ficar. Para que você entenda, meu irmão, a postura da igreja tem que ser: eu vou ficar. Eu vou ficar com o meu Senhor. Eu não venho aqui simplesmente porque eu sou obrigado. Eu não venho aqui porque uma escolta policial foi me buscar lá em casa. Eu precisei da força policial para estar cultuando ao Senhor, não. A Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência. Mas você precisa se desprender, se dar, se entregar. Voluntariedade é a palavra que eu acredito que mais se encaixa. É voluntário. Simplesmente eu adoro porque Ele é. Eu louvo porque Ele é. Eu engrandeço porque Ele é. Se Ele quiser me dar, amém. Se Ele não quiser me dar, amém também. Eu louvo, glorifico, porque de fato Ele é, irmãos. Ele é o meu Senhor. Para aqueles que ficaram dentro do cenário, Êxodo capítulo 21. Ele dizia: 6 anos se passaram. Eu sou livre para ir embora. Eu sou livre para ser dono do meu nariz. Mas eu não quero, eu quero ficar com você, meu Senhor. Você quer ficar comigo? Você tem certeza? Eu quero. Eu quero. Você quer ficar? Eu quero. Então se convoca os juízes da cidade. Se vai em praça pública. E ali é uma declaração pública. E como sinal,
furava-se a orelha. O texto diz sovê-la. Era indicativo que aquele servo não podia ser mais comprado por nenhum outro senhor, porque ele já tinha dono. Eu e você precisamos tomar a postura que aquele escravo tomou. Furar a orelha como indicativo. Olha, o meu dono é este senhor aqui, ó. Eu não estou mais à venda para ninguém. Eu tenho um senhor. Amém? Consegue entender? Falar e furar a orelha? Amanhã ou depois o irmão chega com um brinco. Rodrigo falou, irmão, não disse isso não. Era indicativo na ocasião que ele representava agora aquele senhor, que ele era dono daquele senhor. Furar a orelha, para nós podemos entender como vida no altar, vida com Deus, declaração de fé, aonde quer que eu ande, eu tenho um Senhor, que cuida de mim, que me ampara, mas que exige de mim também. E eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que me esforçar. Porque a Bíblia diz assim, ó, esforça-te. E tem de bom ânimo. Lute, batalhe, rale. Corra. O tempo foi embora. Entende? Tomamos a postura desse escravo, que resolveu ficar, porque amou o seu Senhor. Entendeu o seu chamado, entendeu o teu posicionamento. Quantos podem receber essa palavra? Se porte de pé, irmãos. Você pode glorificar e exaltar Deus com as tuas palmas?